Nós estamos numa série que se chama Blindagem Emocional. E o objetivo dessa série é que você venha a alcançar o equilíbrio emocional e você possa se sentir mais forte, você possa também acelerar o seu processo no seu destino profético. Você possa blindar as suas emoções e não ser refém mais dos sentimentos tóxicos que sabotam aquilo que Deus colocou na sua vida. Agora, eu quero esclarecer algo. A blindagem emocional não significa que você não vai passar por experiências de dor. Muito pelo contrário, todos nós somos suscetíveis a experiências de dor. Todos nós estamos suscetíveis a passar por crises, a passar por aflições, a passar por perdas, por angústias, por momentos de grande adversidade. Mas a blindagem emocional não significa que você não vai passar por isso. A blindagem emocional significa que você vai sair melhor, você vai passar de fase, você vai conseguir superar, você vai conseguir reagir da melhor forma enquanto você estiver passando por essas experiências negativas. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que na verdade é algo que o Espírito Santo já tem ministrado ao meu coração já faz algumas semanas, mas recebi apenas o start do Espírito Santo para compartilhar isso hoje. Então eu tenho certeza que se o start foi hoje, essa será uma palavra de Deus diretamente para o seu coração. Se você está aqui hoje, eu quero que você abra o seu coração e de fato, coloque a mão no seu coração aí e diga comigo: nessa hora, eu abro o meu coração para receber a palavra viva que me transforma, em nome de Jesus. Eu creio que hoje você vai sair daqui com ferramentas também para poder aprender a controlar, a gerenciar essa emoção. E qual é essa emoção que nós vamos falar hoje? Que, por sinal, é uma das emoções que tem sido tratadas de uma forma mais desequilibrada na sociedade. Hoje você vai aprender a lidar com a raiva. Hoje você vai aprender a lidar com a raiva. Hoje você vai aprender a blindar o seu coração, a blindar as suas emoções da raiva, da ira, do ódio, daquilo que te deixa irritado. E eu queria, antes de ler a palavra, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se sentiu aí em algum momento da sua vida, inevitavelmente, tomado por uma emoção que fez você perder o controle? Você já se sentiu assim? Se você sentiu assim, diga eu. Você já, em algum momento da sua vida, você disse coisas que depois você se arrependeu? Sim ou não? Você já deixou aí alguma emoção conduzir a sua razão? Você já fez coisas sem pensar, sim ou não? Você já teve algum tipo de reação incontrolável? Em outras palavras, você já explodiu diante de alguma situação ou diante de algum evento, sim ou não? Você já se sentiu em algum momento da sua vida, ou passando por alguma circunstância, irritado, zangado, contrariado, aborrecido, com muita raiva, com muito ódio? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já se irritou quando você estava dirigindo seu carro e alguém atravessou na sua frente, e aí você se irritou de tal forma que liberou aquela palavra? Sim ou não? Ok. Você já foi chamado aí pelos seus familiares, ou pelo seu cônjuge, ou até mesmo pelos seus amigos, de uma pessoa que tem o sangue quente? Que uma pessoa que é pavio curto? Ih, esse aí é pavio curto. Quantos pavios curtos tem aqui nesse lugar? Faz só assim, ó, não precisa expor tanto não, faz só assim. Ok. Você
costuma reagir a todo o aborrecimento que vem à sua vida? Qualquer tipo de aborrecimento, você é uma pessoa que reage a isso com fúria? Você já sentiu algo no seu corpo, como assim, como uma pressão alta, devido às tensões ou os aborrecimentos que você tem, tanto na sua casa, como no seu local de trabalho? Você já teve dor de cabeça? Você já teve a pressão alta devido a algum aborrecimento que você enfrentou? Sim ou não? Muitas pessoas, elas somatizam isso no seu corpo. Você já agiu de uma forma louca? Você já fez loucuras quando você estava totalmente irritado ou aborrecido? E depois que essa loucura, depois desse momento de loucura que você atravessou, você falou: puxa, por que eu fiz isso? Já aconteceu isso com você? Tudo isso vem por uma raiz. E essa raiz vem por uma emoção desequilibrada. E essa emoção se chama a raiva. Por isso eu quero que você vá aí em Efésios 4, capítulo 26. Hoje nós vamos ler muito a palavra de Deus. Efésios 4, Efésios 4, versículo 26 e 27. Diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, você pode se irar, você pode ter raiva, mas você não pode pecar. Você não pode permitir que a sua raiva dê espaço ao diabo. Então isso nos mostra algo que desde antes o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, você vai ver, eles já mencionavam a respeito dessa emoção. Eles já mencionavam a respeito da raiva como emoção. A emoção, ela é um impulso. A emoção é um movimento. A emoção vem do latim emovere, que significa energia em movimento. Então a emoção, ela vai te movimentar para uma ação. Por isso que a emoção é o combustível da ação. Toda vez que você agir, você precisa ser impulsionado para isso. E como você é impulsionado para isso? Através de uma emoção. E nós temos 5 emoções primárias. Nós não vamos falar sobre isso hoje, que é o acrônimo no qual nós utilizamos esse acrônimo como Marta: medo, alegria, raiva, tristeza e amor. A raiva é a terceira emoção primária de todo ser humano. E essas emoções primárias, elas vão definir o nosso comportamento. Elas vão definir os resultados que nós temos nas nossas vidas. Por isso que você precisa identificar essas emoções primárias na sua vida. Porque se você identifica, você consegue controlar. Você não consegue controlar aquilo que você não identifica na sua vida. Por isso é importante você conhecer a respeito das emoções. Agora, as emoções é um impulso. É uma energia que vai te movimentar para uma ação. Então não existe emoção positiva, não existe emoção negativa. O que significa isso? Que a raiva, ela é um impulso. A raiva, ela é uma energia. A raiva, ela vai te conduzir uma ação. Então não existe raiva negativa, não existe raiva positiva, porque ela é uma emoção primária. E a raiva, essa emoção, ela tem um objetivo. A raiva, ela vai te mobilizar para você agir. Então, se você tem a raiva de forma controlada na sua vida, você vai conseguir agir naquilo que você precisa agir. Se você tem a raiva controlada, você vai direcionar essa raiva para uma ação e um comportamento positivo. Faz sentido para você? Todo mundo está me entendendo? Se você está me entendendo, diga eu. Ok, então a raiva em si, como emoção primária, ela vai te conduzir para uma ação. O problema não é a raiva, o problema é essa emoção descontrolada, é essa emoção desequilibrada. Porque quando a raiva, ela começa a te dominar, quando a raiva começa a te controlar, você vai perder a cabeça facilmente, o sangue vai subir
subir, vai vir sobre as suas mãos. Você vai sentir aquela adrenalina e quando você vê, você já perdeu a sua cabeça, já deu um soco, você já fez coisas que antes racionalmente você não faria. Então você precisa aprender a gerenciar, você precisa aprender a controlar essa raiva, você precisa aprender a direcionar essa raiva. Por isso que o apóstolo diz: olha, vocês podem ter raiva, irai-vos, tenham raiva, mas vocês não podem pecar. O que significa isso? Pecado significa errar o alvo. Pecado significa você cometer um erro. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, você pode ter raiva, mas você não pode cometer o erro através da raiva. Em outras palavras, você tem que ter ações certas, não ações erradas quando você tiver a raiva. Em outras palavras, você precisa controlar a raiva, porque quando você controla a raiva, você não peca, você não erra, muito pelo contrário, você acerta. Se você elimina a raiva da sua vida, e desde já eu quero te dizer que não tem como eliminar as emoções primárias da sua vida, você tem como controlar. Se você elimina, entre aspas, a raiva da sua vida, você vai ficar parado no tempo, porque é essa emoção que vai te conduzir a uma ação. Você já viu aquelas pessoas que vivem num marasmo? Aquelas pessoas que são como zumbis, que não fazem nada na vida? Aquelas pessoas que estão ali paradas e vê o tempo passar e elas não se movimentam para nada, até para pegar um copo de água elas caminham assim de forma lenta, porque elas não têm nenhum movimento. Você já observou algum tipo de pessoa desse jeito? Essa pessoa está com o nível de raiva totalmente descontrolado também. Por quê? Porque ela não se sente desafiada. A raiva como emoção, ela vai te desafiar, ela vai te movimentar, ela vai fazer com que você dê passos para você agir na sua vida. Então tudo que você conquistou na sua vida até hoje foi porque de alguma forma você se sentiu desafiado, sim ou não? E aí você falou: não, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou ter esse negócio, eu vou conseguir fechar com esse cliente, eu vou ter o casamento que eu tanto projetei na minha vida, eu vou construir a família que Deus prometeu para mim. Tudo isso é um desafio, e a raiva como emoção, ela vai te impulsionar para que você tenha essa ação. Agora, se você tem a raiva como emoção descontrolada, você vai pecar, você vai cometer ações equivocadas. E a emoção da raiva, então, como energia, ela pode gerar sentimentos positivos e sentimentos negativos. Porque o que é um sentimento? Sentimento e emoção são coisas diferentes. Sentimento é a resposta da sua emoção. Sentimento é a expressão da sua emoção. Então a raiva como emoção, ela é uma energia, ela é um impulso, ela é uma resposta bioquímica que acontece e faz você ter um comportamento. Mas o sentimento é como você vai expressar essa emoção. E como você expressa emoção vai revelar para mim, para as pessoas que estão ao seu redor, se você está com essa emoção descontrolada. Então, se você tem um sentimento de agressividade, se você tem um sentimento de irritabilidade, se você vive esquentado, se você vive chateado, se você vive de cabeça quente, se você vive furioso, se tudo te irrita, se você tem ódio de qualquer coisa, se você se sente irado, se você se sente raivoso, se você até mesmo se sente vingativo, tudo isso faz parte de um grupo de sentimentos negativos e mostram que a sua raiva está descontrolada. Então, esses sentimentos negativos, o que vão fazer com você? Vão fazer com que você peque, vai fazer com que você cometa ações equivocadas. Por isso que hoje você vai aprender a como lidar com a raiva, porque você não tem como eliminar a raiva, mas você tem como direcionar a raiva para que você tenha ações positivas. Então, abra aí no Salmos 30 e você vai ver isso. Porque você vai ver hoje que a palavra de Deus fala muito sobre essa emoção, ok? Salmos 30, no versículo 4, diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura um só momento.
Perceba algo. Aqui o salmista estava dizendo: vocês têm que cantar ao Senhor. Vocês têm que liberar um cântico novo. Vocês têm que celebrar ao Senhor. Porque a ira do Senhor, ela vai durar só um momento. Mas o favor do Senhor está para a vida toda. Então, o Pai também expressa raiva. O Pai também expressa ira. Mas a ira do Pai sempre vai ser direcionada a trazer algo bom para as nossas vidas. Sempre a ira de Deus vai proporcionar em nós vida e não condenação. Faz sentido para você? Eu quis ler essa passagem porque muitas vezes colocamos Deus como aquela pessoa que não tem sentimento nenhum. Deus, Ele tem sentimentos. Deus fica triste. Deus fica irado muitas vezes. E por que Ele se ira? Porque você erra, porque você peca. Então, quando a ira dele se manifesta, vem direcionada para você mudar, para você transformar. E aqui há uma chave que nós vamos ver, que é uma das chaves para você lidar com a raiva. Aqui diz que a ira do Pai, ela só dura por um momento. A questão é que muitas vezes nós deixamos a ira, a raiva alojar no nosso coração, e aí começamos a alimentar sentimentos tóxicos que vão sabotar os resultados da nossa vida. O grande problema não é você manifestar a raiva. O grande problema é você permanecer com raiva o tempo todo. E aí nós vamos falar mais a respeito disso. Então, eu quero já romper com um mito, romper com um paradigma, até mesmo religioso. Então, a raiva, ela é pecado. É pecado você ficar com raiva. É pecado você se irar. Salmos 4, no versículo 4, vai responder isso pra gente. Salmos 4:4 diz: quando vocês ficarem com raiva, não pequem, e ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Aqui o salmista dá outra chave para a gente. O salmista já disse uma chave a respeito de Deus. Disse que a ira de Deus dura um só momento. Mas aqui o salmista diz: olha, quando vocês ficarem com raiva, eu estava lendo na NVI, ok? Quando vocês ficarem com raiva, não pequem. Então a chave é você direcionar a sua raiva. Porque se você tiver essa emoção descontrolada na sua vida, o que vai acontecer? Você vai errar. Você vai pecar, você vai cometer erros. Então o salmista diz: olha, quando você ficar com raiva, não cometa erros, não peque. E o que você tem que fazer? Quando você deitar, você tem que se aquietar e refletir. Essa vai ser uma das outras chaves, nós vamos falar mais no final. Você precisa meditar, você precisa pensar, você precisa refletir e você precisa também aquietar. Em outras palavras, você precisa assumir o controle das suas emoções. Veja como a Bíblia é um manual que nos ensina a vivermos uma vida abundante que Jesus projetou para nós. Então, respondendo aí, a raiva é pecado, sim ou não? A raiva é pecado, sim ou não? Não, a raiva não é pecado. Pecado é quando você direciona essa emoção de forma errada. Efésios 4:26, nós já lemos, mas eu quero ler novamente em uma outra versão. Diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. A questão não é você sentir raiva. A questão é você ficar o dia inteiro, ficar semana inteira, ficar um mês inteiro, ficar meses inteiros, ficar anos inteiros com raiva. Isso sim vai distorcer os seus comportamentos. Isso sim vai intoxicar a sua vida. Então a raiva não é o problema. O problema é o descontrole emocional da raiva. Por isso que nessa versão diz: se vocês ficarem com raiva, em outras palavras, vocês vão ficar com raiva, eu vou ficar com raiva, você vai se irar, eu vou me irar, porque estamos suscetíveis a um ambiente nocivo. A questão é você aprender a gerenciar, a controlar, a assumir o controle dessa emoção. Então, quando você ficar com raiva, não deixa que essa raiva fique até de noite. Não vai dormir com raiva. Não fica o dia inteiro com raiva. Eu quero te dar uma chave aqui, que eu aprendi
nos anos que estive casada com o apóstolo Fernando, nós nunca dormíamos com raiva um com o outro. Se tinha alguma situação a ser resolvida, você tinha que resolver antes de dormir. Porque iria amanhecer um outro dia e você não poderia alimentar isso. Então eu quero dar essa dica para o seu cônjuge. Se você está com problema com o seu cônjuge, resolva isso antes de você dormir. Isso é você não pecar. Isso é você decidir assumir o controle da sua emoção. Porque você já viu aqueles cônjuges que acontece um aborrecimento, eles começam a discutir. Aí um quer argumentar contra o outro porque não quer ceder. Aí começa a discutir. Aí fica emburrado. Aí fica com a cara fechada. Aí ficam para um lado e um para o outro. Aí na hora de dormir, o que acontece? Um vira para um lado, o outro vira para o outro. Aí nem dá boa noite, não acontece nada. No outro dia, o que aconteceu? Consolidou essa raiva no coração. Você levanta pior do que quando você deitou. Então resolva as coisas antes de dormir. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você tem raiva, não deixa o sol se pôr. Resolva isso. Em outras palavras, ele disse, para que você não fique o dia inteiro com raiva. Porque quem é prejudicado quando fica alimentando esse sentimento descontrolado, esse sentimento tóxico que a raiva produz quando ela está desequilibrada? É você mesmo. Sim ou não? Então aprenda a assumir o controle das suas emoções. Então a raiva, ela é uma emoção primária que precisa ser controlada, precisa ser gerenciada. E geralmente a raiva, ela vem por conta de uma indignação que você recebe. Agora a raiva descontrolada, ela vai te levar para lugares muito obscuros. Por isso você precisa aprender a lidar com a raiva. Na Bíblia, há 2 termos destinados para a raiva. E nós vamos ver isso agora. O primeiro termo destinado para a raiva é o termo orgue, que significa raiva, significa ira. Mas é uma raiva diferente. É uma raiva que está condicionada à sua mente e ao seu coração. Orgue significa uma condição do seu coração. É aquela pessoa que ela não tem só um sentimento de raiva momentânea. É aquela pessoa que permanece com raiva dias, meses, anos. E aí o que acontece? Essa pessoa que tem tanta raiva, tanto ódio no seu coração, ela vai começar a maquinar maldade. Ela vai começar a querer ser vingativa. E essa pessoa que manifesta o orgue, que manifesta essa raiva permanente, ela é uma pessoa muito perigosa. Porque ela pode se tornar uma pessoa agressiva. E ela pode se tornar uma pessoa totalmente descontrolada. Agora, entenda. Essa raiva já não é uma emoção. Essa raiva já é uma condição do coração. E se é uma condição do coração, isso tem um nome bíblico. Isso se chama iniquidade. Então, aí já não é uma emoção que você precisa controlar. Aí é uma iniquidade que você precisa se arrepender. É uma iniquidade que você precisa tratar no seu coração. Geralmente as pessoas que sofrem feridas emocionais, as pessoas que sofrem ofensa e deixam essa ofensa, lembra da semana passada? Deixa essa ofensa entrar no coração. O que acontece? Ela começa a ter ressentimento. O ressentimento vem, ela tem falta de perdão. A falta de perdão vem e entra uma raiz de amargura que gera o quê? Raiva. Gera ódio. Então esse ódio aí não é uma emoção. Esse ódio aí é uma condição do coração, é uma iniquidade, e isso é muito perigoso. E como nós resolvemos isso? Confessando, se arrependendo, mudando a forma de pensar, porque essa condição do coração, e eu não vou entrar aqui hoje, eu só estou dando uma pincelada. Mas essa condição do coração, ela vai mandar sinais para o mundo espiritual. E esses sinais vai fazer com que você se submeta a uma influência espiritual de um governador das trevas, de um principado. E eu quero que você anote o nome desse principado aí. Esse principado se chama Belial. Os filhos de Belial na Bíblia eram homens e mulheres loucos. Faziam coisas agressoras, faziam coisas terríveis. Belial é um principado que vem influenciar
a vida daquela pessoa que está debaixo dessa influência com perversidade, com maldade. Ele maquina vingança. Belial, ele é responsável por construir um arquétipo, um sistema, uma linha de pensamento, uma fortaleza. E é o sistema de Icabode. Eu não vou entrar nisso hoje, depois a gente pode trabalhar sobre isso. Na escola de profetas nós trabalhamos sobre isso, mas Belial constrói esse arquétipo, essa estrutura, que é o sistema Icabode. Sabe o que significa Icabode? Uma pessoa incapacitada para receber a glória de Deus. Você já viu aquela pessoa que ela é totalmente inútil? Ela não é bom para nada. Aquela pessoa que não serve para nada, inútil, aquela pessoa que não sente a presença de Deus, que não sente a glória de Deus, aquela pessoa que é uma pessoa bruta, uma pessoa dura, eu falo isso espiritualmente, ela está debaixo dessa influência. E você vai observar que muitas vezes essa influência vem porque essa pessoa está totalmente magoada, totalmente ferida, e ela tem muita raiva contida no seu coração. Tem muita raiva retida, tem a ira retida no seu coração. E ela começa a maquinar coisas malignas, ela começa a maquinar maldade, vingança para com as pessoas. E isso já não é ela, isso já é uma influência espiritual que tomou posse dos pensamentos dela. Faz sentido para você tudo isso que eu estou falando? Então, se você permanece com essa emoção desequilibrada na sua vida, você vai enraizar uma distorção no seu coração. E aí essa distorção não vai ser mais a raiva apenas como uma emoção desequilibrada. Ela vai se tornar uma iniquidade. E eu quero te dizer algo. 2 Coríntios 6 diz que não tem como haver comunhão entre Cristo e Belial. Não tem como haver comunhão entre Cristo ungido e Belial. Um ser espiritual, uma entidade espiritual que resiste à glória de Deus nas nossas vidas. Então, Belial, ele resiste à glória de Deus. Belial, ele faz com que você se torne uma pessoa inútil, incapacitada. Você não vai se sentir capaz. Você não vai conseguir resolver nada na sua vida. Por quê? Porque a raiva vai provocar tanto descontrole que tudo que você fizer na sua vida vai dar errado. E aí você vai ver que é uma influência de Belial. Você conhece pessoas que tudo que ela faz na vida dá errado? Tudo, desde as mínimas ações até as ações máximas, ela comete erros. Você pode observar que o coração dela está totalmente distorcido com a raiva. E essa raiva vem por uma ferida emocional. Então eu não vou entrar muito na parte espiritual, porque hoje nós vamos tratar as emoções. Então não vou tratar na parte espiritual apenas, mas eu acho importante você entender que se você deixar a raiva acumular aí dentro do seu coração, há um espírito das trevas que vai vir influenciar os seus pensamentos e vai tomar o controle da sua vida e vai prejudicar as suas ações. Então a primeira palavra no grego é a palavra orge. A segunda palavra no grego é a palavra thumos. Thumos significa uma agitação de sentimentos. É quando a raiva ela é agitada. Em outras palavras, thumos significa aquele momento de raiva que você tem. Thumos significa quando você explode de ira, explode de raiva. É um momento ali da raiva. Você já teve esses momentos? Eu já tive vários desses momentos, onde você explode e depois você fala, por que eu fiz isso? Onde você tem aquele momento que você vai ter um momento específico, às vezes dura segundos, porque é um momento curto, dura segundos, mas você tem esse momento de ira, aquelas pessoas que explodem por qualquer coisa. Você conhece pessoas assim? Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, eu espero que não esteja falando de você. Porque sinto um ambiente tenso aqui, então estou vendo que tem muitas pessoas que tinham raiva aí. Fica tranquilo, a gente vai aprender a lidar com essa raiva. Então, a raiva thumos é diferente dessa condição, dessa iniquidade no coração. A raiva thumos, ela mostra aí um momento de explosão, um momento de ira, onde você explode aí subitamente. E há um exemplo bíblico para isso. Quem passou por isso? Aliás, há muitos exemplos. Mas eu vou pegar o exemplo de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Deus disse para Moisés lá em Números, capítulo 20. Deus falou com Moisés, olha Moisés,
você não vai bater na rocha como você fez antes. Agora você vai falar a rocha, e essa rocha, ela vai sair água limpa. Por quê? Porque o povo de Israel estava lá, ó, murmurando, enchendo a cabeça de Moisés. E a ira, a emoção estava começando a ficar descontrolada em Moisés. E aí o povo murmurando, o povo ali, porque a gente quer beber água. Porque não tem água limpa no deserto. Porque lá pelo menos no Egito tinha água. Isso estava subindo aquela ira. Porque você sente, né? Você sente aquela coisa subindo assim a sua cabeça. Sim ou não? Isso estava acontecendo com Moisés. Aí Deus falou com Moisés: ô Moisés, deixa eu te falar algo. Você vai então fazer o seguinte: ao invés de você bater na rocha, igual a outra vez que eu te falei, você vai falar a rocha. E aí a rocha vai brotar água. E aí o que Moisés fez? Moisés não assumiu o controle da sua emoção. Moisés, num ímpeto, numa explosão, foi lá e pá, bateu na rocha. E o que aconteceu? Deus falou para Moisés: Moisés, por que você perdeu a sua cabeça, Moisés? Eu falei para você falar a rocha. Eu não falei para você bater na rocha. Por que você perdeu a sua cabeça? Porque você perdeu a sua cabeça por um momento de raiva, você não vai entrar na terra prometida. Muitas vezes nós somos levados, impulsionados a reagir de forma explosiva, a reagir emocionalmente de forma explosiva e equivocada, e isso faz com que a gente perca as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Porque a terra prometida envolve a promessa de Deus, a terra prometida envolve as bênçãos de Deus. Por um momento de ira, por um momento de raiva que Moisés teve, ele bateu na rocha e isso comprometeu todo o futuro dele. Ele não acessou as bênçãos de Deus na vida dele. E aí talvez você se pergunte: por que eu não consigo acessar essa porta de oportunidade? Por que eu não consigo ter a resposta que eu preciso ter? Por que eu não consigo acessar as bênçãos de Deus na minha vida? Por que eu não consigo ter a cura que eu tanto peço? Por que eu não consigo ver esse recurso financeiro chegar na minha vida? Por momentos explosivos de raiva, onde você não sabe assumir o controle das suas emoções. E aí muitas vezes Deus fala com você: olha, você vai fazer isso, e você faz outra coisa. Porque quem tem raiva não escuta. Quem tem raiva se perde no seu descontrole emocional. Agora, o que se chama isso cientificamente, na ciência? O que chama esse momento de impulso, esse momento de explosão, esse momento de raiva, esse momento de ira? Isso se chama de sequestro emocional. E o que significa isso? Eu não vou entrar aqui no que a ciência fala, mas o sequestro emocional, que na verdade é o sequestro da amígdala. E quando eu falo amígdala, eu falo a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela faz parte do sistema límbico. E o que é o sistema límbico? O sistema límbico é o cérebro emocional, vamos dizer assim. Então lá no cérebro emocional, o sistema límbico tem uma amígdala cerebral, tem amígdalas cerebrais. E a amígdala cerebral, ela é responsável por uma coisa: ela é o radar emocional. Ela vai detectar os estímulos que você recebe, e quando você recebe esses estímulos, ela vai responder a esses estímulos. Todo mundo entendeu isso? A amígdala está lá, vem um estímulo externo, vem um gatilho, vem um evento, vem uma situação. Aí o que a amígdala faz? Ela vai detectar isso. E quando ela detecta isso, ela vai liberar isso como uma emoção. Então, quando a amígdala cerebral detecta eventos que venham a produzir forte impacto emocional na sua vida, ela vai reagir imediatamente. E aí vem aquela famosa frase que você faz as coisas sem pensar, não passa pela sua cabeça. Você tem aquele impulso, você faz isso, depois você fala: por que eu fiz isso? Isso é porque a sua amígdala foi sequestrada. Você agiu sem pensar, a sua emoção agiu. Você não passou ainda pela sua consciência, pelo seu córtex pré-frontal, pelo seu racional. Então sua emoção reagiu. As crianças fazem muito isso. Eu falei que eu tenho uma filha de 3 anos. Tudo que ela recebe como uma ameaça do ambiente externo, ela não consegue ainda passar para o cérebro racional dela, para a parte racional do cérebro dela que ainda está em construção. Então ela absorve isso, a amígdala dela é o que? É sequestrada o tempo inteiro. Então ela reage
impulsivamente. Ela explode, ela faz isso de forma impulsiva. E é isso que, se acontece com uma criança de 3 anos, também acontece com aqueles que são conduzidos pelas suas emoções. Por isso você precisa aprender a assumir o controle das suas emoções. Porque quando você é sequestrado pela amígdala cerebral, quando as suas emoções são sequestradas, você perde o controle. Você não consegue ser uma pessoa racional. Você começa a agir por impulsos. Agora eu quero te dizer algo. Sabe o que acontece quando a amígdala percebe como radar? O que ela percebe como radar? Estímulos externos. Esses estímulos externos muitas vezes vêm como ofensas. Muitas vezes vêm como rejeição. Muitas vezes vêm como invasão de território, quando você se sente injustiçado. Muitas vezes. Então você está ali e você sente ameaçado dentro desse ambiente, imediatamente isso vai ser detectado pela sua amígdala. E ela vai gerar uma emoção em relação a isso. E quando ela gera uma emoção, ela constrói um caminho. As pessoas que sofreram traumas, e eu vou dar um exemplo de um trauma básico. Quando você era criança, não existe trauma básico, mas eu estou dando um exemplo bem básico para vocês entenderem. Quando uma criança, por exemplo, está numa apresentação da escola, e ela está ali na frente do público, e aí alguém chama a atenção dela e fala: olha, isso é horrível, não faz isso, olha como você está se apresentando. Pronto, ela detectou a ameaça, e a amígdala fez o quê? Sequestrou. Naquele momento, o que ela sentiu? Ela ficou presa naquela emoção, ela sentiu um trauma porque ela não foi aceita, ela não foi aprovada, ela foi rejeitada. E porque ela teve uma ferida de rejeição, a amígdala construiu um caminho. Aí, se ela não trata isso, o que acontece? Lá na fase adulta, quando ela já está ali para apresentar um TCC, para fazer uma apresentação no seu local de trabalho, quando ela está para conversar com um público de 10 pessoas, ela se trava. Ela não consegue. Ela paralisa. Por quê? Porque lá atrás, a amígdala construiu uma avenida, uma trilha neural na mente dela que falou: olha, toda vez que você se sentir ameaçado nessa parte, você tem que agir dessa forma. E é isso que acontece conosco. Traumas, feridas emocionais faz com que caminhos sejam conduzidos no nosso cérebro. E se a gente não enfraquecer esses caminhos, nós vamos ser movidos pelas nossas emoções e não vamos aprender a tomar o controle das nossas vidas. Por isso que hoje você vai aprender a tomar o controle da sua vida. Eu vou repetir. Hoje você vai aprender a tomar controle da sua vida. Em relação à raiva, vou dar um outro exemplo básico. Aquela criança que viveu num ambiente de agressividade. Ela via o pai bater, o pai gritar, o pai e a mãe discutiam o tempo inteiro. E eles argumentavam, e eles discutiam. E ele gritava, e ele batia na mesa. E ele saía resmungando, e eles ficavam emburrados. E aquela criança observou tudo isso. Na fase adulta, ela repete os mesmos padrões. Sim ou não? Por quê? Porque a amígdala dela foi sequestrada por um trauma que criou um caminho que disse: olha, toda vez que você se sentir ameaçado ou tiver um forte impacto emocional, você vai reagir dessa forma. Então aí aquela criança já começa a ser o quê? Agressiva. Ela começa a querer bater. E ela vai crescendo, e se não é tratado nisso, ela se torna um adulto totalmente agressor. Faz sentido para você? Por isso que você precisa assumir o controle das suas emoções. E quando você é sequestrado emocionalmente, a palavra de Deus fala isso. Que a raiva, ela leva a fazer loucura. A raiva desequilibrada, ela vai te levar a fazer loucura. Provérbios 14, 17. Diz assim: quem se zanga facilmente, eu estou lendo numa outra versão, faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Aquela pessoa que é sábia, ela vai aprender a controlar suas emoções. Aquela pessoa que se ira, que tem raiva toda hora, o que acontece? Ela vai fazer coisas erradas. Coisas erradas nada mais é do que
pecado. Então a pessoa com raiva, a pessoa descontrolada, a pessoa que é sequestrada emocionalmente, ela faz coisas erradas. A raiva pode te levar a cometer loucuras. Por um momento de raiva, por um sequestro emocional de raiva, você pode acabar com o seu casamento. Por um sequestro emocional de raiva, você pode perder o seu emprego. Por um sequestro emocional de raiva, você pode perder a oportunidade da sua vida de fechar um negócio com o seu cliente. Por um sequestro emocional de raiva, você pode perder tudo que você construiu ao longo da sua vida. Sim ou não? Por um momento, um sequestro emocional de raiva, você pode viver uma agressão. Por isso que você precisa aprender a controlar essa emoção. Por quê? Porque uma pessoa que está sequestrada emocionalmente pela raiva, ela não tem entendimento. Em outras palavras, ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar. Por quê? Porque ela só está ali vivendo debaixo da emoção desequilibrada. E isso, sábio Salomão já dizia. Provérbios 14, 29 diz: o longânimo, aquele que tem um ânimo tranquilo, ou seja, a pessoa que tem um autocontrole, ele tem grande entendimento. Em outras palavras, ele consegue pensar. Uma pessoa que tem autocontrole, ele consegue colocar a cabeça para funcionar. Ele consegue pensar. Mas o de ânimo precipitado, em outra versão diz, aquele que tem um ânimo de raiva, o que acontece com ele? Ele exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Coloca aí nos telões. Provérbios 14, 29. O ânimo precipitado, aquele que tem raiva, ele comete loucura. Sabe aonde aconteceu isso? Uma história rápida que nós não vamos ler, mas eu quero que você leia em casa. É 1 Samuel 25. A história de Nabal e Abigail. Nabal significa tolo. Nabal significa louco. Nabal significa perverso. Nabal era um filho de Belial. Lembra? Do espírito das trevas, Belial, que eu pedi para você anotar. Nabal era louco. Nabal era um homem riquíssimo. Nabal tinha muito dinheiro. E depois que Davi saiu aí da perseguição de Saul, ele e os seus homens, eles foram para o deserto. E lá, eles começaram a se conectar com as pessoas de Nabal, com os homens de Nabal. E essa conexão, ela foi muito boa, ela foi muito produtiva. E nessa temporada, Davi já estava se preparando para ser rei. Em outras palavras, Davi estava em direção ao seu destino. E ele chegou a falar com Nabal, com os homens de Nabal, e a pedir comida para os homens de Nabal. Mas a palavra de Deus diz que Nabal ele era um homem louco. E por que ele era louco? Porque ele era sequestrado emocionalmente pela raiva o tempo inteiro. Porque isso já era uma condição do seu coração. E ele só cometia loucuras. Outra versão diz que Nabal, ele era um homem duro. Ele era um homem maligno. Ele era uma pessoa resistente. E ele era casado com Abigail. Abigail significa uma mulher inteligente. Significa uma mulher sábia. Significa o meu pai é alegria. Abigail era uma mulher que tinha autocontrole. Você já viu isso? Casamentos onde tem Abigail e Nabal. Casamentos onde um cônjuge é como Nabal e o outro é como Abigail. Cuidado com quem você vai se casar. Cuidado com quem você vai se casar. Porque Abigail era uma mulher inteligente, mas ela se casou com um homem louco, com um homem cheio de raiva, com um homem que não dominava as suas emoções. E no decorrer da história, eu não vou entrar aqui, Nabal, ele se enfureceu contra Davi. E ele demonstrou ingratidão no coração dele. E quando Davi mandou os homens para pedir algum tipo de comida, ele falou: quem é esse homem aí? Quem é esse homem? Quem ele acha que ele é? Eu não vou dar nada para ele. Eu não vou fazer nada com ele. Ou seja, Nabal demonstrou ingratidão. E Davi tinha abençoado todos os homens de Nabal. Davi estava ali nas terras de Nabal. Davi estava trabalhando junto com os homens nas terras de Nabal. E Nabal foi ingrato. Falou: eu não vou fazer nada por esse homem. Se ele quiser, ele que arrume comida por onde ele passar. Em outras palavras, Nabal não honrou a Davi. Nabal não reconheceu a Davi. Sabe por que muitas vezes você deixa a raiva controlar a sua vida? Porque você não sabe honrar as pessoas.
Nabal não honrou a Davi. Nabal não reconheceu a Davi. E muitas vezes nós somos consumidos pela raiva por causa da indignação. E a indignação vem porque a gente não sabe honrar as pessoas. Provérbios 17:12 diz assim: melhor é encontrar uma ursa roubada dos filhos do que um louco na sua loucura. Em outras palavras, é melhor você encontrar um bicho selvagem, porque você vai saber o que fazer com ele, do que você encontrar uma pessoa cheia de raiva no seu coração, porque você não sabe qual loucura ela vai cometer. Faz sentido para você? Quanto àquele que paga o bem, versículo 13, com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Em outras palavras, aquele que tem raiva no seu coração, aquele que é sequestrado pela raiva, ele paga o mal com o bem. Você já conhece essas pessoas que sempre pagam o mal pelo bem que alguém fez para ela? Essas pessoas, Salomão diz, o mal vai estar sempre na sua casa. Aí você vê por que essa pessoa não dá certo. Você vê por que essa pessoa nunca sai do ciclo vicioso que ela vive. Você vê essa pessoa sempre vivendo problemas na sua vida. Por que isso? Porque ela está totalmente com as suas emoções descontroladas. A ira, ou seja, a raiva e a maledicência, elas caminham de mão dada. Eu vou repetir isso. A raiva e a maledicência caminham de mão dada. Tiago 1,19 diz: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Por que Tiago falou isso? Todo homem seja pronto para ouvir. Moisés ouviu a instrução de Deus? Não. Tardio para falar, tardio para irar. Por quê? Porque a sua raiva, a sua ira está de mão dada com aquilo que você fala. Você já viu aquelas pessoas que começam a sentir raiva? E aí o que acontece com ela? Elas começam a falar mal. Entra aí maledicência. E elas começam a fazer o quê? A falar mal da pessoa. E começa a reclamar. E começa a murmurar. E começa a falar mal. E começa a amaldiçoar. Porque maledicência é isso. Amaldiçoar, falar mal. A pessoa que tem sequestro emocional da raiva, a pessoa que tem a emoção desequilibrada da raiva, pode ver pela boca dela. Ela só vive falando mal. Você já andou com pessoas assim? Que fala mal o tempo inteiro, que murmura o tempo inteiro, que vive falando mal dos outros o tempo todo, palavra de maldição. E aí quando ela fala, mais ela começa a maquinar a raiva no seu coração e começa a maquinar vingança. Porque amaldiçoar tem a ver com você falar mal, você falar errado. Provérbios 6:12 diz que as palavras malditas, as palavras erradas, elas ferem, elas destroem as pessoas. É quando você começa a se sentir ameaçado, aborrecido. A primeira coisa que você faz é o quê? Falar, bater boca. É aquela pessoa que gosta de bater boca. E fala mal, e fala mal, e fala mal. E quando fala mal, as palavras começam a pesar. Começam a ferir. Começam a destruir a pessoa. Você já viveu isso em algum momento da sua vida, sim ou não? Então, a raiva e a maledicência, falar mal, elas andam de mãos dadas. A raiva provoca contendas e muitas vezes nos leva a pecar. Provérbios 29:22 diz: aquele que tem raiva levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Aquela pessoa que tem a raiva descontrolada na sua vida, ela ama brigar. Você já viu aquela pessoa briguenta? Tudo gosta de brigar. É um copo e ela raiva. E ela gosta de arrumar briga onde não tem briga. A palavra de Deus diz: aquele que tem raiva, ele levanta contendas, ele provoca brigas, dissensões, ele provoca pelejas entre as pessoas. E aquele que é furioso, aquele que é iracundo, aquele que tem ódio no coração, mostra a sua transgressão. A transgressão é rebeldia. A transgressão é um passo para a iniquidade. A raiva também, ela é contagiosa. Cuidado com quem você está caminhando. Porque se você caminha com pessoa que tem muita raiva, você vai se associar de forma errada. E daqui a pouquinho você também vai começar a manifestar essa raiva. Provérbios 22:24 diz: não te associes com o iracundo.
Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: não se associe com um iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a tua alma. Olha esse versículo. Quando você anda com uma pessoa que tem muita raiva, você começa a aprender desse comportamento por modelagem. Você começa a aprender esse comportamento. E o que vai acontecendo? Sua alma, suas emoções vão sendo intoxicadas. É isso que Provérbios está dizendo. Se você anda com uma pessoa com raiva, sua emoção fica tóxica. Seus sentimentos ficam tóxicos. E depois você não sabe por que está acontecendo na sua vida. Porque você só anda com pessoas que têm raiva. Só anda com pessoas iracundas. Eu espero que a partir de hoje os cônjuges aprendam a controlar a raiva. Porque se tem um cônjuge Nabal e um cônjuge Abigail, você precisa constantemente olhar o seu coração para que você não seja enlaçado na sua alma. Faz sentido para você? Tá um silêncio. Deixa eu só saber aqui para ver se eu não estou falando ao ar, né? Tá fazendo sentido para vocês tudo isso que eu estou falando? Ok. Vocês querem continuar ou querem parar? Ok. A raiva, ela vai bloquear as suas orações. 1 Timóteo 2,8 diz: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem raiva, e nem contenda, peleja. Então você está lá, você brigou com alguém, brigou com o irmão, brigou com seu filho, brigou com seu pai, brigou com sua mãe, brigou com o papagaio, brigou com seu cônjuge. Aí você chega na reunião, e aí, levante suas mãos. Oh, Pai. Levante suas mãos sem ira, sem raiva e nem contenta. E você está lá, brigado. Brigado com seu irmão, brigado com seu pai, sua mãe, seu cônjuge. Brigado com seu periquito, seu papagaio. Brigado com seu chefe. E você está lá levantando a mão, cheio de raiva. E aí está lá cantando: eu te adoro, Senhor, mas que esse desgraçado saia da minha vida, do meu lado aqui agora. Que essa palavra que está sendo liberada hoje toque o coração dele. E você mesmo, você quer que saia a raiva do coração do outro, mas você mesmo está cheio de raiva. Então a raiva, Deus vai te atender nisso? Deus vai estar rindo de você. Aí vai estar falando: oh, meu Deus, meu filho, olha para você, examine o seu coração, reflita, consciência, pensa, olha aí para dentro de você. Você está cheio de raiva, você está pedindo para tirar a raiva da pessoa que está do seu lado. Então, levantem as suas mãos sem raiva e nem peleja, nem contenda. Sabe por quê que bloqueia a oração? Porque a raiva, eu já disse isso aqui, mas agora eu vou mostrar. A raiva atrai maldição na sua vida. A raiva atrai maldição na sua vida. Provérbios 19:19 diz assim: o homem de grande raiva tem de sofrer dano, porque se tu o livrares, virás e ainda vai fazer de novo. Ih, caramba. Então a pessoa que tem raiva, ela está debaixo de maldição. E se ela está debaixo de maldição, as suas orações não são respondidas. Uma pessoa que tem raiva, ela sofre dano. Eu vou ler essa versão, Provérbios 19:19, na Bíblia amplificada. Diz assim, preste atenção: o homem de grande raiva sofrerá punição, porque se você o livra das consequências, ele vai se sentir livre de ter feito e fará novamente. Eu vou ler só mais uma vez. O homem de grande raiva, de grande ira, sofrerá punição, porque se você o livra das suas consequências, ele se sentirá livre de ter o feito e o fará novamente. Por isso que a pessoa que alimenta a raiva, que tem a raiva descontrolada, ela não recebe as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso que Jesus falou da raiva. Jesus disse: olha, na lei, nós lemos isso na semana passada. Na lei diz: não matarás. Mas eu vou dizer algo para vocês. Se vocês já estão com raiva do seu irmão, você já está matando o seu irmão no seu coração. Jesus é amor.
E ele disse: vocês precisam blindar as emoções de vocês. Por quê? Porque a raiva mata relacionamentos. Sequestros emocionais de raiva acabam, detonam, destroem relacionamentos. Sequestros emocionais de raiva bloqueiam a resposta às suas orações. Agora, para terminar, porque se eu for mais profundo, eu acho que você não vai querer mais vir aqui. E eu quero que você venha aqui aprender a palavra de Deus. Para terminar, como então, apóstola, nós vencemos a raiva? Como nós podemos evitar esse sequestro emocional? Como nós podemos blindar a nossa emoção? Como podemos assumir o controle das nossas emoções? Eu vou te dar então 5 passos práticos para você aprender a blindar as suas emoções e a você evitar o sequestro emocional. Você está preparado para isso? Antes de eu te dar os 5 passos, quem se identificou com algumas dessas características, levante a sua mão. Seja sincero, honesto com você mesmo. Isso é importante, porque quando você identifica, você consegue controlar. Se você identificou parte dessas ações na sua vida, eu quero te dizer que hoje você vai aprender a controlar a raiva na sua vida. Você está preparado? Então anote aí. Primeiro passo, rapidamente. Autoconhecimento. Em outras palavras, você conhecer a si mesmo. Você precisa estar atento. Você precisa estar observando. Lembra do Salmos 4:4 que diz que nós devemos refletir. Se nós temos raiva, devemos refletir. Salmos 4:4, coloca aí nos telões, por favor, rapidamente. Diz: quando vocês ficarem com raiva ou ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam, pensem. Em outras palavras, você precisa aprender a pensar. Você precisa aprender a se conhecer. Porque quando você identifica esse sentimento tóxico na sua vida, você consegue controlar. Você consegue corrigir e você consegue evitar o sequestro emocional. Se você não observa, se você não analisa a sua vida, você sempre vai ser impulsionado a agir pelas suas emoções. Então você precisa se autoconhecer. E eu quero te dar uma chave. Você precisa aprender a detectar os sintomas que aparecem antes desse sequestro emocional, que é o que a gente fala de transbordo emocional. Você precisa aprender a detectar. Quando você está ali, num ambiente de tensão, num ambiente de aborrecimento, você consegue detectar quando começa a subir, quando o sangue começa a ferver, sim ou não? Você consegue detectar isso. Então, é nesse momento que você já tem que assumir o controle das suas emoções. Porque se o sangue está começando a ferver, se a adrenalina está subindo, se a raiva começa a vir, você não pode agir por impulso. Então, você precisa detectar, você precisa ser consciente, você precisa aprender a se conhecer. Quais os sintomas que você tem quando você está diante de um aborrecimento? Algumas pessoas começam a suar. Algumas pessoas começam a sentir muito calor. Outras pessoas começam a ter o quê? O coração disparado. Sim ou não? Outras pessoas, elas começam a ficar agressivas. Aí o que acontece? Começa ali aquele ambiente de aborrecimento, aí começa a ficar agressivo, aí começa a falar em voz alta, aí eu quero gritar, e no final eu já estou gritando, e no final tem sequestro emocional. Então, se você está elevando a sua voz, você consegue controlar isso. Faz sentido para você isso que eu estou falando? Isso é autoconhecimento. Já outras pessoas, no sequestro emocional da raiva, elas ficam o quê? Paralisadas. Está ali naquele ambiente, ela não tem nenhuma ação, ela fica ali paralisada naquele momento. Outras pessoas fecham a cara. E eu já atendi tanta gente assim, que está ali no momento e você está confrontando e a pessoa fecha a cara de raiva. Então você consegue detectar esses sintomas, sim ou não? Comece a observar, isso é autoconhecimento. Outra pessoa fica o quê? Ao invés de ficar paralisada, ela foge. Ela escorrega igual sabão. Aí você fala, ai meu Deus, vamos lá pegar novamente a pessoa, porque senão ela pode cometer um sequestro emocional ali na esquina. Faz sentido para você?
Primeiro passo, autoconhecimento, que é o que Salmos 4:4 diz. Vocês precisam refletir, vocês precisam pensar, vocês precisam analisar, vocês precisam ter uma autoobservação, vocês precisam aprender a analisar as suas próprias vidas. Segundo passo, depois que você observou, depois que você analisou, depois que você conheceu quais são os sintomas que antecedem um sequestro emocional, quais são os sintomas que vai aí colocando, é a última gotinha do copo, quais são esses sintomas, você vai fazer o seguinte, você vai tomar uma decisão de abandonar a raiva. Você tem que decidir. É isso mesmo, decisão. Você precisa aprender a decidir. Salmos 37:8 fala isso. Coloca nos telões. Diz: deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente, porque isso vai acabar mal. Eu quero que você assista novamente essa ministração e você vai anotar esses versículos e vai colocar isso na parede da sua casa. Quando você estiver prestes a um transbordo emocional, você vai ler esse versículo. Deixa a ira, abandona o furor e não fique impaciente, porque isso vai acabar mal na sua vida. O salmista diz, você tem que deixar. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, deixa a raiva. Você precisa decidir deixar, abandonar a raiva. Você não pode permitir que a raiva te controle. Quando você deixa a raiva, você está o quê? Assumindo o controle. Aqui não é ela que vai te controlar. Aqui sou eu que vou te controlar. Por isso que eu decido te deixar. Faz sentido para você? Efésios 4:31 diz, longe de vós toda amargura, cólera, raiva, gritaria, blasfêmias e toda a malícia. Você tem que deixar. E como você faz isso? Racionalizando. É nesse momento que você não vai agir por emoção. Você vai começar a colocar o seu cérebro para pensar. Precisa colocar o seu cérebro para pensar, porque é a razão que vai te ajudar a você ter o controle das suas emoções. Então, se você está ali no momento de aborrecimento, ao invés de você dar uma resposta para essa pessoa, ela vai ver o que eu vou falar agora. Você tem como controlar isso? Pensa, coloque a cabeça para funcionar. Não deixa ser controlado pelas suas emoções. Coloque o seu cérebro para funcionar. Porque se você agir com emoção, você vai mostrar o seu nível de maturidade. Aí você vai estar dizendo para mim que você é igual a minha filha que tem 3 anos. Que atua pelas emoções, que não consegue pensar. Então, olha para a pessoa do seu lado com um sorriso bem lindo para ela e diga assim, coloque a sua cabeça para funcionar. Terceiro passo. Você precisa ceder. Depois que você tomar a sua decisão, você precisa ceder. E o que é ceder? É você deixar para lá, é você perceber que a resposta emocional que está vindo sobre a sua vida vai te causar mal. Não é a resposta adequada. Por isso que muitas vezes, ao invés de você bater a boca, lembra que a raiva e a maledicência andam de mão dada? Então, ao invés de você ficar batendo a boca, de ficar argumentando, de começar a gritar, de começar a reclamar, de começar a liberar palavras que ferem, palavras negativas, é melhor você ficar em silêncio. Porque isso vai trazer um equilíbrio emocional para você. E isso não é, eu quero dizer isso bem forte, isso não é sinônimo de fraqueza. Isso mostra maturidade. Isso não é fraqueza, não é que você está sendo fraco, que você está tolerando, que você está aceitando. Muitas vezes você tem que ficar em silêncio. Por quê? Porque isso vai trazer a sua mente, os seus pensamentos vão começar a racionalizar. Você vai começar a pensar dentro disso. E ao invés de agir pela emoção, você vai agir pela razão. Então, ceder é você perceber que muitas vezes as respostas emocionais que você vai ter diante de uma situação não vão ser boas. Então, ao invés de você reagir pela emoção, você vai pensar. Por quê? Porque a raiva como emoção você consegue controlar. Mas a raiva como espírito você tem que expulsar. Eu vou repetir. Se a raiva está aí no seu coração como uma condição distorcida, você não vai conseguir controlar, não.
E aí você precisa ser liberto do espírito de raiva. Porque a emoção você consegue controlar. Você consegue colocar a cabeça para controlar. Mas se é uma raiva espiritual, se é o espírito de raiva, você não tem que controlar não. Você tem que expulsar isso da sua vida. E hoje nós vamos expulsar o espírito de raiva. E eu estou te dando chaves para você aprender a controlar a raiva. Número 4. Você precisa sempre ter uma válvula de escape. O que significa isso? Você precisa sempre achar um método para fazer com que as suas emoções venham a ser controladas. Ao invés de você ter um momento impulsivo, você precisa aprender a controlar a excitação. E você faz isso através de uma válvula de escape. E é uma válvula de escape muito conhecida, eu já falei aqui várias vezes, que é você contar até 10. Se você está com raiva num ambiente agressor, se você está lá cheio de aborrecimento, a pessoa está lá, conta até 10. Mas se a raiva for tão grande, conta até 1000. E você vai ver que você vai conseguir assumir o controle das suas emoções. Sabe por que a gente fala, ai que bobeira isso? É uma bobeira, mas funciona. Sabe por quê? Porque quando você começa a contar, 1, 2, 3, você está saindo da sua emoção e você está colocando o seu cérebro para pensar. E aí, ao invés de você agir pela emoção, você já está trabalhando pela sua razão. Isso é inteligência emocional. Então você vai começar a contar. 1, 2, 3. Passou 10 e não foi? Conta até 20. Conta até 50. Conta até 100. Conta até 1000. Até que você sinta que você tem um controle completo das suas emoções. Faz sentido para você? Então encontre uma válvula de escape. Essa é uma válvula de escape que funciona e muito. Tá? Mas você pode ter a sua válvula de escape personalizada. Você já consegue detectar aí o que você pode fazer para poder assumir o controle das suas emoções. E o último passo: desenvolva a mansidão. A mansidão é o fruto do Espírito. Uma das manifestações do fruto do Espírito. E o que é mansidão? Mansidão é força debaixo de controle. Em outras palavras, mansidão é autocontrole. Lembra da história de Davi e Nabal? Davi estava fugindo de Saul, ele estava sendo perseguido. E ele teve a oportunidade de matar Saul, antes de encontrar com Nabal. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Porém, ele conseguiu assumir o controle das suas emoções. E dentro da caverna, ele falou, não, eu não vou matar Saul. E ele saiu e ele teve vitória. Quando ele saiu, ele encontrou lá os homens de Nabal, lá nas terras de Nabal. Começou a ajudar, começou a trabalhar com eles. E aí, em um determinado momento, ele falou, olha, será que não tem como você pedir lá ao seu senhor Nabal para dar comida para os meus criados, para nos dar comida, para nos alimentar? Porque ele já estava na trajetória rumo ao seu destino. O que aconteceu? Nabal louco, Nabal perverso, Nabal tolo. Falou, eu? Da comida? Não sei nem quem é essa pessoa. Quem é esse Davi aí? Quem é esse carinha que veio aqui, que entrou nas minhas terras, está achando que vai trabalhar e vai receber alguma coisa? Vai receber nada. O mesmo Davi, que em capítulos anteriores, ele exerceu o autocontrole, ele assumiu o controle das suas emoções, e ele não matou quem estava perseguindo ele. Quando ele ouviu a respeito de Nabal, ele falou, eu vou matar esse cara. E nesse momento ele não assumiu o controle das suas emoções. E ele exterminou Nabal. Então cuidado. Por quê? Porque o inimigo sempre está te observando. E você pode ter um momento de mansidão. E você acha, poxa, eu venci, assumi o controle das minhas emoções. Agora eu estou sabendo lidar com a raiva. O inimigo não é bobo, ele é cíclico. Ali na esquina ele já tem uma outra estratégia para você cair. Não faça igual Davi. Não caia nas ciladas das trevas. Não deis lugar ao diabo. Por isso que você sempre precisa estar atento quando você está em ambientes. Você não pode ser uma pessoa
que esteja na ignorância. Você precisa estar atento ao ambiente. Provérbios 16:32, nós já lemos isso. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, mas aquele que controla o seu espírito, aquele que tem autocontrole, ele toma uma cidade. Então você precisa aprender a desenvolver a mansidão. E como você faz isso? A todo momento você precisa de discernimento. Você precisa analisar a situação que você está enfrentando. E você precisa entender o contexto. C de contexto. Analise. Às vezes há uma pessoa que está próxima a você está com muita raiva e ela está descontando em você. Ao invés de você ser contagiado, contaminado pela raiva dela, analise. Talvez ela esteja no momento de sequestro emocional e ao invés de você apoiá-la, você está entrando no sequestro emocional dela. Faz sentido? Então você precisa analisar o contexto. Uma outra forma de você desenvolver a mansidão. E essa eu quero que você faça agora. Fique de pé aí no seu lugar. Quantos estão recebendo essa palavra em seu coração? E por que estão tanto em silêncio? Feche seus olhos aí no seu lugar. Uma outra forma de desenvolver a sua mansidão com seus olhos fechados. Você lembra que eu te falei, quando tem um sequestro emocional, a sua amígdala cerebral, as amígdalas cerebrais que você tem, elas são um radar. E quando há um forte impacto emocional, quando há um evento de forte impacto emocional, elas reagem liberando uma certa emoção. E essa emoção vai construir um caminho no seu cérebro, trilhas neurais. Vai fazer com que você libere essa mesma emoção sempre. E nós precisamos enfraquecer isso. Porque eu não conheço a sua vida, mas uma coisa eu sei. Sei que você foi ferido muitas vezes. Sei que muitas vezes você recebeu feridas de rejeição, até mesmo na sua infância. Sei que muitas vezes você deve ter sido injustiçado. Sei que muitas vezes você deve ter se sentido invadido. E tudo isso faz com que a sua amígdala, como um radar, ela detecte. E ela libere emoções, sentimentos que você vai expressar de uma forma negativa. E isso vai construir um caminho no seu cérebro. Um passo para você desenvolver a mansidão, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito nada mais é do que comportamentos que você precisa adquirir. Então, uma das formas de você adquirir um novo comportamento é você enfraquecer esse caminho. Enfraquecer essa avenida que você construiu quando você foi sequestrado emocionalmente. E como nós fazemos isso? Através de visualizações. Através de imaginações. Quando você imagina, quando você visualiza, quando você faz um ensaio mental, você consegue enfraquecer esse caminho tóxico que foi construído e você consegue construir novos caminhos que vai te levar a ter ações positivas. E é isso que você vai fazer agora. Porque a visualização vai proporcionar a você uma nova perspectiva e vai enfraquecer esses caminhos distorcidos que foram construídos nos seus pensamentos. Então aí com seus olhos fechados, eu quero que você analise vamos pegar apenas uma, tá? Uma situação de raiva que você enfrentou, que aconteceu na sua vida e você não conseguiu controlar. Você foi impulsivo, você reagiu de forma equivocada, você não conseguiu assumir o controle das suas emoções e você teve aquele momento de explosão, que foram aqueles segundos ali que você explodiu e depois você falou, por que eu fiz o que eu fiz? Talvez você tenha gritado, talvez você tenha até mesmo provocado um desconforto.
entre no fechamento dos negócios com o seu cliente. Talvez você tenha agido de uma forma errada com os seus colaboradores. Talvez você tenha agido de uma forma errada com os seus filhos, com o seu cônjuge. Uma coisa que você não queria fazer. Talvez você liberou palavras que trouxeram tanta ferida para a pessoa que você mais ama. E isso aconteceu em um momento de descontrole, um momento de impulso. Então eu quero que você pegue esse evento, um único evento que aconteceu na sua vida e que você não conseguiu assumir as suas emoções. Não conseguiu aprender a controlar a raiva. Você foi mergulhado. A raiva explodiu dentro de você. Você já conseguiu identificar esse evento? Que você não conseguiu vencer, não soube lidar com a raiva? Se você conseguiu, diga sim. Ok. Aí nesse evento, você está visualizando esse mesmo evento, ok? Visualize esse mesmo evento. Talvez seja um evento onde você estava no trânsito dirigindo e veio um carro e atravessou e você baixou a janela do carro e começou a gritar. Esse evento que você pegou, esse evento que você decidiu hoje, você vai fazer uma pergunta para você, porque você está visualizando. Então, você não está dentro desse evento, ok? Você está visualizando esse evento. Tudo bem até aqui? Então, você vai fazer uma pergunta. E a pergunta é: qual seria o comportamento ideal? Qual seria o comportamento ideal que você poderia ter nessa situação? Qual seria o comportamento ideal que você teria se essa situação estivesse acontecendo com você agora? Qual seria o comportamento ideal se você estivesse assumindo o controle da raiva? Qual seria o comportamento ideal? Pensa aí, como você se comportaria agora? Assumindo aí o controle da raiva, colocando a sua cabeça para pensar o que você faria de diferente nessa situação. Como você resolveria essa situação? Pense aí, visualize. Visualize isso, porque quando você está visualizando a solução, você está conseguindo enfraquecer essa trilha neural que foi criada através do seu comportamento errado. Então você está substituindo e você está começando a assumir o controle das suas emoções. O que você faria de diferente? Como você faria isso? Qual seria o comportamento? O que você faria? Se estava ali em uma discussão com o seu cônjuge e de repente você, dentro dessa situação, você viu que você estava gritando euforicamente e liberando palavras negativas. O que você faria agora se você estivesse dentro dessa situação, mas assumindo o controle das suas emoções? Eu ficaria em silêncio. Eu poderia contar até 10. Eu pediria licença e falava com o meu cônjuge: olha, me dá um tempo. A gente pode resolver isso daqui a 10 minutos. Qual seria esse comportamento? E como você se sente quando você decidiu comportar de maneira diferente? Qual é a sensação que você tem? Eu tenho uma sensação de maior liberdade. Eu tenho uma sensação de realização. Eu tenho uma sensação de que realmente eu posso assumir o controle das minhas emoções. Eu tenho uma sensação de vitória. E é isso que você é. Você é um vitorioso. Até hoje, a raiva estava te levando a pecar. Mas a partir de hoje, a raiva vai ser utilizada como uma alavanca para você ter as melhores ações e os melhores resultados da sua vida. Respire bem fundo aí onde você está. Abra seus olhos. Isso você pode fazer sempre. E quando você perceber,
Você vai estar fazendo isso no momento de qualquer evento de adversidade que você enfrentar. E você vai conseguir assumir o controle das suas emoções. Você vai conseguir blindar as suas emoções. E você vai conseguir aprender a lidar com a raiva. Isso é uma ferramenta para você desenvolver a mansidão. E o que é mansidão? Força debaixo de controle. Agora, nós vamos fechar os nossos olhos novamente. Porque como filhos de Deus, nós temos o privilégio de sermos perdoados e libertos através do sangue de Jesus. Então hoje você vai ser livre de todo o espírito de Belial que influenciava a sua vida. E você vai sair daqui mais livre também espiritualmente. Você está preparado? Então feche seus olhos ali e fale comigo: Pai, nesse momento eu me apresento diante do Senhor e confesso a minha iniquidade, a condição distorcida no meu coração em relação à raiva. Eu confesso nessa hora todas as vezes que eu tive irritado, que eu fui agressivo, que fui contrariado. Eu confesso todo o ódio, toda a raiva, todo o rancor. Eu confesso toda a agressividade, toda a perversão. Nessa hora, diante do Senhor, eu confesso toda a reação impetuosa que eu tive em determinadas situações. Eu confesso toda ira, toda contenda, toda maledicência, toda cólera. Em nome de Jesus, eu confesso nessa hora toda perversão sexual. E diante do Senhor, eu renuncio todo ataque de loucura. Em nome de Jesus, eu confesso toda explosão, todo momento de raiva que eu tive em determinadas situações. Eu confesso diante do Senhor a minha tolice, a minha necessidade, a minha rebeldia, a rebelião que quis alojar e distorcer o meu coração. E nessa hora eu renuncio à raiva, eu renuncio à ira, eu renuncio à maledicência, eu renuncio às palavras torpes, eu renuncio à vingança, eu renuncio nessa hora toda a influência do espírito de Belial na minha vida. E eu declaro perante os tribunais celestiais que não tenho paz, que não tolero a ação de Belial na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu vou orar por você nessa hora. Em nome de Jesus, eu publico liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E apostolicamente nessa hora, eu decreto que toda influência de Belial na vida de homens e mulheres que estão aqui hoje e que estão me acompanhando pela internet, venha a ser anulada pelo poder do nome de Jesus. Eu neutralizo nessa hora toda a influência de Belial na sua vida. E eu declaro nessa hora que a unção que apodrece o jugo venha a quebrar os grilhões, a desfazer as cadeias, a romper os laços de impiedade e a provocar libertação na sua vida agora,
Em nome de Jesus, eu decreto no poder do nome de Jesus que todo espírito de raiva, todo espírito de ira, todo espírito de maledicência, todo espírito de loucura, nessa hora, saia da sua vida, em nome de Jesus. Eu expulso, no nome de Jesus, todo espírito de contenda, agora, em nome de Jesus. Toda maquinação para o mal, todo desejo de vingança, nessa hora, eu declaro que é quebrado da sua vida, em nome de Jesus. Eu ativo a glória do Senhor e digo que você saia dessa hora do sistema Icabode. Eu declaro a glória do Senhor sobre a sua vida, e eu declaro que a manifestação dessa glória trará capacitação, fará você ser uma pessoa útil para o reino de Deus. Eu digo nessa hora que todo descontrole emocional venha se alinhar ao senhorio de Cristo. E eu declaro nessa hora liberdade, liberdade. Seja livre nessa hora e receba a glória do Senhor, em nome de Jesus.